Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas Morar na Espanha e hoje nós vamos ter um vídeo um pouco diferente. É uma sugestão que nós tivemos de alguns inscritos que já nos pediram algumas vezes e finalmente nós vamos fazer. Na verdade a gente queria fazer esse vídeo já fazia um tempo, mas desde que nós chegamos ainda estamos movendo alguns documentos, alguns papéis. Depois nós mudamos porque nós chegamos em Cidade Real, moramos uns 4 meses e meio em Cidade Real. E agora nós mudamos a um pueblo aqui perto de Cidade Real que se chama Poblete. E com a mudança também nós tivemos alguns contratempos e os vídeos que vocês estão acompanhando atualmente no canal são vídeos que nós temos gravados adiantados. Nós estamos um tempo sem gravar vídeos, mas estamos retomando. Então o vídeo de hoje vai falar sobre matrícula escolar. Se você pretende mudar para a Espanha e você tem filhos, talvez esse vídeo te interesse. Lembrando que nós vamos falar aqui sobre a nossa experiência e o que aconteceu conosco. Nós estamos na comunidade de Castilla-La Mancha, na capital dessa comunidade, que é Cidade Real, e as coisas podem mudar, exigências de documento de uma comunidade autônoma para outra. Porém, isso pode servir como um guia, como um norte do que nós fizemos para matricular nossas filhas na escola. Bem, primeiro de tudo, o interessante aqui é que o sistema de ensino é diferente do Brasil. Aqui o ano letivo começa em setembro, ele não começa em janeiro ou fevereiro como é aí no Brasil, começa em setembro. E ele termina em julho, final de julho, começo de agosto, certo? Então aqui os alunos têm férias em dezembro, nossas filhas de fato agora elas estão de férias, mas são só 15, 18 dias, uma coisa assim, são férias mais curtas. E depois elas têm férias no final do ano letivo, que seria final de julho, começo de agosto, e aí elas ficam em férias até setembro, quando começa o próximo ano letivo. Então nós planejamos, o primeiro de tudo nós planejamos a nossa mudança para a Espanha para chegarmos aqui justamente no início do ano letivo. Por que nós fizemos isso? Tá? Isso não quer dizer que vocês precisam fazer, mas talvez compartilhando o que nós raciocinamos possa ajudar vocês que pretendem mudar para a Espanha com o seu planejamento também. Nós pensamos o seguinte, a gente sabe que o sistema de ensino aqui ele é um pouco mais avançado, é um nível um pouco mais alto que no Brasil. E além de tudo tem a adaptação do idioma, as minhas filhas não falavam espanhol. A Ana Clara teve um pouco de aulas de espanhol aí no Brasil, com uma professora colombiana, Lorena, mas ela não dominava o idioma, então ela teria que se adaptar com o idioma, teria que se adaptar com um nível de ensino mais alto, teria que se adaptar com um sistema de ensino diferente, porque por exemplo, a escola onde elas estudam, você não senta em carteiras individuais, os alunos sentam em grupos e as atividades e todas as lições eles fazem em grupos. É um sistema que algumas escolas aqui têm, onde chegaram à conclusão que os alunos aprendem melhor assim, porque muitas vezes entre eles mesmos eles se ajudam e eu achei interessante, é um sistema interessante e no meu ponto de vista contribui até para ajudar a adaptação do imigrante, porque como estão em grupo eles já fazem mais amizade do que se você está em uma carteira individual, sentado sozinho, né? Bom, então nós planejamos isso. Chegamos aqui na Espanha no dia 28 de julho. Estavam começando as férias escolares. Então nossas filhas tiveram pelo menos um mês e pouco, quase 2 meses, para se adaptar ao idioma, no contato no dia a dia com as pessoas, no mercado, ou a gente ajudando elas. E depois, quando elas começaram a escola, elas já tinham um certo grau de espanhol. O que eu quero dizer, não precisou se adaptar à escola e ao idioma junto. E também nós pensamos no seguinte, como nossas filhas começaram o ano letivo aí no Brasil, em janeiro, fevereiro, a minha filha mais velha, por exemplo, a Ana Clara, ela estava aí no Brasil no 4º ano. E nós sabemos que às vezes pode acontecer com essa mudança perder um ano. Então, como aqui começa o ano letivo em setembro, ela não perderia um ano se ela repetisse de ano aqui, por exemplo. Ela perderia alguns meses, que é essa diferença de janeiro a setembro. E o interessante é que aqui a minha filha ela foi assignada para o 5º ano, então além de tudo ela foi um ano à frente. Bom, enfim, isso é só um pouco da experiência, mas vamos ao que interessa, que é a matrícula escolar. Primeiro, documentos que nós trouxemos do Brasil. Antes de vir para a Espanha, claro, né, depois que viéssemos não daria para pegar esses documentos, mas antes de vir para a Espanha, nós pegamos os históricos escolares das nossas filhas. Fomos na Secretaria de Educação e pedimos os históricos escolares delas. Então eu tenho aqui, grampeados aqui, os documentos que nós trouxemos do Brasil. O histórico escolar da Ana Clara, onde tem todo o desempenho escolar dela desde que ela começou a estudar, devidamente assinado pelos responsáveis do município onde nós vivíamos. Eu não traduzi e não apostilei esse documento. Tá?
porque eu não sabia se ia ser solicitado aqui ou não, se ia precisar da tradução juramentada ou não, e se precisasse nós optamos por fazer isso aqui na Espanha. E daqui a pouco vocês vão saber se precisou ou não. Trouxemos a ficha individual do aluno, no caso Educação Infantil, da nossa filha mais nova, Ana Lívia, porque como ela tinha começado na escola esse ano, então ela não tinha um histórico escolar ainda. Trouxemos a ficha estudantil da Ana Lívia. E a ficha individual da Ana Clara, que também, embora tenha histórico, ela tem a ficha individual desde que ela começou a estudar. Então esses foram os documentos que nós trouxemos do Brasil, certo? Cada ano letivo tem uma ficha individual descritiva, nós trouxemos tudo isso do Brasil, porque julgávamos que isso seria necessário para fazer a matrícula aqui. Além disso, quando nós tiramos nossas filhas, ou melhor, tiramos da escola porque íamos mudar, né? Foi acho que um mês antes de nós mudarmos, e coincidiu com as férias aí do Brasil, porque elas tinham acabado, elas iam entrar em férias e nós íamos mudar aqui, porque viríamos em julho. Então nós procuramos a escola com um mês de antecedência e perguntamos o que seria necessário para fazer uma transferência escolar. Mesmo mudando de país, existe esse procedimento, nós não sabíamos e descobrimos. Então nós trouxemos aqui, no caso da Ana Lívia, foi feito isso, e da Ana... Isso foi da Ana Lívia. Uma ficha de transferência. E essa ficha de transferência, ela foi feita com o motivo mudança para outro país. Porque nós pensamos, de repente pode ser que lá na Espanha peçam, embora seja outro país, mas peçam um documento de transferência. Então nós trouxemos esse documento de transferência da Ana Clara e da Ana Lívia, emitido pela escola onde elas estudavam, assinado pela Secretaria de Educação, e o motivo de que elas estavam sendo transferidas era para outro país. Então isso foi o que nós trouxemos do Brasil para cá, para fazer a matrícula escolar delas. Agora vamos ao que aconteceu de fato. Lembrando, nós estamos em Castilla-La Mancha. Pode ser que se você venha para outra região da Espanha, existam algumas diferenças, tá? Mas o que nós fizemos nós buscamos o que seria a Secretaria de Educação aqui, que se chama Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Então buscamos essa Consejería de Educación e buscamos informações. É verdade que nós contamos com a ajuda de um amigo nosso aqui da Espanha, chama José Montoya, que ele costuma fazer isso, ajudar sempre quando chegam imigrantes, sejam de onde sejam, ele ajuda a levar ao local onde é. É uma ajuda valiosa, porque ele sabe onde é o lugar, ajuda você a tirar informação. E aqui funciona assim: você pode escolher em qual escola o seu filho vai estudar, porém existem certas prioridades. Se você mora em um determinado local, a Consejería de Educación, eles vão fazer o possível para colocar o seu filho em alguma escola próxima. Então, sabendo onde você vive, com o seu aluguel já definido, ou a sua casa comprada, enfim, onde você vai viver, você se informa quais são as escolas mais próximas. E quando você vai fazer a solicitação, você coloca em ordem de preferência qual é a escola que você prefere que seu filho vá. Quando nós fizemos a matrícula delas, já tinha passado o prazo normal de matrícula, tá? Se eu não me engano, o prazo de matrícula aqui começa em abril. Em abril abrem-se as matrículas, então fica abril, maio, junho e julho aberta a matrícula no período normal. Como nós chegamos no final de julho, já tinha passado o período de matrícula. Nós fizemos uma matrícula excepcional, fora do prazo. E para isso, então, não havia uma certeza absoluta que a escola que nós escolheríamos, elas teriam vaga. Mas o que nós fizemos, então? Uma vez indo até a Consejería de Educação, Consejería de Educación, nós pegamos as informações de que documentos precisariam. Eles nos deram uma ficha de solicitação de matrícula, duas no caso, uma para cada filha, e pediram os documentos. Quais foram os documentos que pediram? Seria o documento de identidade e o volante de empadronamento. O volante de empadronamento nós já explicamos em outro vídeo, que é assim: quando você aluga uma casa ou compra uma casa, o local onde você vive, você leva a documentação desse local, se é alugada o contrato de aluguel, se é comprada a escritura da casa, e você leva até o ajuntamento da cidade onde você está, que é como se fosse a prefeitura, e você se dá de alta no padrão, onde você informa onde está vivendo e quem vive com você. E aí você tira um volante de empadronamento, que é um documento com um selo, com um carimbo do ajuntamento, e serve como um comprovante de endereço. Então o que eles pediram foi isso. E detalhe, tá? O volante de padrão pode ser individual ou coletivo. Aqui em casa moramos nós 5 agora. Eu, a minha avó, a minha esposa e as nossas filhas. Então você pode pedir, se é um procedimento só para mim, você pede um volante de padrão individual, vai ser só o seu nome. Se é algum procedimento familiar, como no caso matrícula de escola, você precisa tirar o volante de empadronamento coletivo. Então foi isso que nós fizemos. 2 volantes de empadronamento coletivo, os documentos de identidade das nossas filhas
e as 2 fichas preenchidas e assinadas da solicitação de matrícula. Documento de identidade. No caso das nossas filhas, como elas têm a nacionalidade espanhola, mas na época elas ainda não tinham o DNI, que é como se fosse o RG aqui da Espanha, o Documento Nacional de Identificação, porque não tinha chegado o prazo de fazer a data da fita ou do agendamento que nós fizemos para tirar o DNI delas. Então, o que nós levamos de documento delas foram os originais e a cópia do passaporte espanhol, tá? Mas no caso, se os seus filhos têm nacionalidade espanhola, pode ser o DNI, pode ser o passaporte espanhol. Se não tem, pode ser o passaporte brasileiro ou da nacionalidade que você seja. Um documento de identidade. Não precisa apostilar, tá? Eles não pediram apostilamento. Tá certo, é documento espanhol. Mas também mencionaram, porque não sabiam que a gente tinha nacionalidade e não mencionaram, quando não sabiam da nacionalidade, não mencionaram que precisaria apostilar. Então o que nós fizemos foi, preenchemos os dados delas, dados do aluno, onde eles pedem o nome, data de nascimento, local de nascimento, a nacionalidade e assim por diante, os dados dos pais, meus dados da minha esposa, os dados de endereço, domicílio familiar, e aí eles pedem aqui um local para você colocar em ordem de preferência as escolas que você desejaria que seu filho estudasse. Nós buscamos informação e eles foram muito amáveis lá e eles nos deram como se fosse uma previsão de vagas disponíveis. E a escola mais perto da casa onde nós morávamos, nos comentaram que era uma escola boa, e nós colocamos ela em primeiro lugar e conseguimos a vaga para as 2 na mesma escola. Tá? Embora, lógico, estão em salas diferentes, mas elas lancham juntas, fazem tudo junto. Isso mencionaram que ajudaria também na adaptação delas do que estarem separadas, né? Então o que nós fizemos? Levamos todos esses documentos, demos entrada. Cerca de uma semana depois, nos ligaram e comunicaram que já estava feita a matrícula, e que elas tinham conseguido vaga na escola que nós escolhemos, e pediram para a gente chegar até a escola e assinar a matrícula. Quando nós chegamos na escola já estava feito, tá? O procedimento, como foi dado entrada na Consejería de Educación, já estava feito o procedimento, só assinamos a matrícula e nossas filhas começaram a estudar. No colégio onde elas estão precisa comprar uniforme, e eu achei um pouco caro, e precisa comprar livros, e eu também não achei muito barato. Mas nós conseguimos uma bolsa, para a minha filha mais velha, Ana Clara, nós conseguimos os livros de graça, para a mais nova nós tivemos que pagar, foram 100 euros, 110 euros, uma coisa assim. Mas em breve talvez a gente transfira elas aqui para Poblete, que é onde nós estamos morando, e comentaram que aqui não precisa comprar um uniforme, e o governo aqui, o ajuntamento, dá os livros também. Bom pessoal, isso foi o que nós fizemos para matricular as nossas filhas. Lembrando, nós dissemos aqui os procedimentos que nós fizemos. Não pediram histórico escolar, não pediram transferência, tudo que nós trouxemos não pediram. Porém, eu aconselho que vocês tragam esses documentos, porque não se sabe se na comunidade autônoma onde você vai ou na cidade onde você vai vão solicitar esses documentos ou não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e em seguida, daqui alguns dias, nós vamos colocar a segunda parte desse vídeo, que também é uma sugestão de uma inscrita do canal. Ela pediu para que nós mencionássemos ou fizéssemos como se fosse uma entrevista com as meninas e elas falarem como foi a adaptação delas na escola. Hoje nós falamos da parte de documentação, como foi a matrícula. E no próximo vídeo, que seria a parte 2 desse vídeo, vocês vão poder ouvir as declarações das nossas filhas de como foi a adaptação, como que elas fizeram amizade no colégio, como elas estão se sentindo no colégio, se elas estão gostando ou não, as dificuldades que elas estão enfrentando e os pontos de vista positivos que elas também encontraram no colégio onde elas estão estudando. Muito obrigado por você acompanhar sempre os vídeos do canal. Não se esqueça de você se inscrever se não é inscrito, ative as notificações para receber as informações dos novos vídeos e ser um dos primeiros a assistir os vídeos. E compartilhe o link do canal e o link do vídeo com seus amigos e seus familiares. Vamos ajudar o canal a crescer. Fazer esses vídeos envolve um sacrifício de tempo, esforço, e uma maneira de vocês ajudarem a gente é compartilharem para que mais pessoas que talvez tenham planos de mudar para um país ou até mesmo para a Espanha possam também desfrutar de uma ajuda, né? Para nós tivemos muita ajuda em vídeos de outros canais do YouTube e isso foi muito valioso. E como nós dissemos, né, o objetivo não é que vocês se baseiem nisso como se fosse um guia infalível, mas é um norte para que a gente possa fazer os nossos planejamentos. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.